Vamos focar no que é prioritário nesse momento e o que é relevante, não um salão de baile. Primeiro, Donald Trump dizendo que fez ataques, na visão dele, exitosos em relação ao Irã, 7.000 alvos. Ele disse que conseguiu dizimar a marinha e aeronáutica iraniana. Afirma que os aliados já estão dando algumas insinuações ou sinais de que podem ajudar ali no Estreito de Hormuz, mas você mesmo trouxe, Américo Martins, que não há expectativa de grande ajuda das nações europeias. E ele diz que a relação dele com a Delcy Rodrigues é ótima na Venezuela e convida as petroleiras e os países a explorarem com os Estados Unidos esse recurso natural venezuelano. Américo, a gente tem visto que o discurso de Trump tem sido aquele discurso ainda de dizer que ele está ganhando a guerra, apesar do aumento da inflação norte-americana por causa do petróleo. Pois é, Uribe, esse é o grande dilema dele, porque, na verdade, os Estados Unidos e Israel estão, do ponto de vista militar, vencendo esse conflito. Não há a menor dúvida, eles conseguem atacar praticamente qualquer alvo dentro do território iraniano. Existem muita pouca oposição dos iranianos com baterias antiaéreas, por exemplo, foram muito destruídas. Os aviões americanos e israelenses conseguem sobrevoar basicamente sem grande oposição o território iraniano, os céus do Irã, atacam sistematicamente não apenas alvos militares, mas também alvos da liderança do Irã, mataram o seu líder supremo, colocam o segundo líder supremo, o filho do Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei, basicamente em segredo total, muito provavelmente se escondendo em algum esconderijo dentro do Irã. De fato, o presidente Donald Trump tem razão, fala, e é verdade, destruiu praticamente toda a marinha iraniana e praticamente toda a força aérea iraniana, porque eles estão basicamente fora de combate. Só que, apesar desse poderio militar dos Estados Unidos e de Israel e dessas vitórias no campo de batalha do aspecto militar, eles não conseguem conter outros aspectos do conflito, em especial o aspecto econômico. Por quê? Porque o Irã não precisa de uma marinha para atingir os petroleiros no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. Não precisa de mísseis caríssimos para fechar o Estreito de Hormuz. Consegue fechar com armas que são muito baratas e muito difíceis de serem identificadas. Por exemplo, os drones. O Irã hoje é uma superpotência em termos de drones, fabrica muitos drones, explosivos até improvisados que podem ser lançados contra os navios. Já 16 navios foram atacados e alguns pegaram fogo, inclusive, foram muito danificados. 16 navios desde o início desse confronto, navios todos comerciais, ou cargueiros ou petroleiros, nas águas do Golfo e nas águas do Estreito de Hormuz, que está fechado. Isso tem um impacto muito grande no petróleo, na inflação e coloca uma pressão enorme sobre os Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump, nesse mesmo discurso, reconheceu que o Irã está fazendo o quê? Usando a economia como uma arma nessa guerra. E nesse ponto de vista, o Irã está sendo bem sucedido. Está usando, do ponto de vista dele, estrategicamente, o petróleo e a economia para pressionar o presidente Donald Trump, e apesar das vitórias militares de Israel e dos Estados Unidos, a gente continua tendo, por exemplo, o Estreito de Hormuz, fechado, com um impacto muito grande no petróleo. E é por isso que o presidente Donald Trump também, nesse discurso, voltou a falar e pressionar os aliados dos Estados Unidos a enviarem ajuda militar para tentar liberar o Estreito de Hormuz. Mas isso, neste momento, não vai acontecer, Uribe. Os principais países aliados estão resistindo a essa ideia. A Alemanha, por exemplo, o próprio o ministro da Defesa da Alemanha foi até jocoso com relação a isso. Ele deu uma entrevista hoje dizendo o seguinte: o que o Donald Trump espera que algumas fragatas europeias possam fazer no Estreito de Hormuz que a poderosíssima marinha dos Estados Unidos não possa? Ou seja, o governo alemão dizendo: não vai se resolver essa questão do ponto de vista militar, precisa se resolver do ponto de vista diplomático, o que implicaria algum tipo de negociação com o Irã. O Reino Unido aqui foi um pouco mais cauteloso. O primeiro-ministro Keir Starmer, que é muito dependente, inclusive, das relações com os Estados Unidos, até para a defesa aqui do Reino Unido, disse que o país não vai ser dragado para a guerra, mas que o Reino Unido toparia discutir com outras partes, inclusive, o que é possível fazer para tentar proteger o Estreito de Hormuz. Mas o grande
grande problema, o grande dilema, Uribe, é que é muito fácil para o Irã fechar o Estreito de Hormuz. Você pode mandar muitos navios da Marinha Americana, da Marinha de vários países da Europa para o Estreito de Hormuz e eles podem ser atacados por esses armamentos simples. Imagina o impacto que teria do ponto de vista da propaganda um grande navio ocidental sendo atingido, pegando fogo, por exemplo, com esses ataques com armas simples do Irã. Então a questão é, neste momento não existe uma solução militar para isso, é preciso de fato ter algum tipo de negociação com o Irã. É isso que o Irã está apostando, porque para o Irã não interessa ter perdido toda a batalha militar, interessa é que o regime sobreviva. É isso que eles estão tentando fazer. Então, mesmo sem uma marinha, eles conseguem fechar o Estreito de Hormuz. E isso pressiona o presidente Donald Trump. Daí essa irritação dele, daí essas ameaças que ele faz contra os aliados. Agora, Uribe, só para concluir, a Europa, em especial, tem um grande dilema, porque se de fato eles continuarem nessa oposição e de fato não ajudarem os Estados Unidos de alguma forma, eles podem sim se preparar para retaliações dos americanos com relação à OTAN. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, suspender a ajuda aos ucranianos. E é isso que o presidente Donald Trump vem ameaçando. Então, os europeus, num primeiro momento, estão sendo resistentes, mas talvez eles tenham que pensar em algum tipo de aceno para o Donald Trump para preservar a OTAN.